Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxime para mais um vídeo. Chega, Dona Maria, pega teu tamborete, Dona Maria, chama o seu Zé e bora assistir Terapia Verde. Eu tô chamando Dona Maria porque tá vindo ali o carro do óleo lá, gritando: Dona Maria, tem óleo velho aí pra doação. Eu acho que esse homem anda assistindo meus vídeos, que tá chamando Dona Maria. Ai, ai, viu? Então, Donas Marias e seus Zés, a pedido de muitos, né, que pediu para eu contar um pouco da minha história, né, da minha superação, quem é a Jo, a partir do ventre da minha mãe até hoje, da minha existência, né? Olha como eu tô, Dona Maria, ó, tá vendo? Isso aqui é a bendita sinusite, isso aqui meu tá tudo doendo, parece que tá congestionado, sabe? Parece que tem é como se tivesse um copo assim, transbordando e não consegue transbordar, pois então a mesma coisa tá meu rosto, tá doendo demais, eu tô sentindo muita dor de cabeça. Tô fazendo lavagem com soro fisiológico, mas é a mesma coisa que nada. Não vejo a hora de passar no otorrino, né? A consulta tá marcada pro dia 26. Aí vamos ver o que é que ela vai decidir. A única coisa que eu quero é que saísse esse catarro que tá aqui. Isso aqui tá tudo impregnado de catarro nas minhas mucosas. Mas fazer o quê, né? Faz parte, né? É minha herança. Eu vou pegar ali o papelzinho, que teve muita gente que pediu para eu contar a minha história, e eu anotei o nome de algumas pessoas. Não anotei de todas, não, tá? Porque os outros comentários, quando eu li, eu não tava com caneta e papel ao meu alcance. Mas, pelo menos que eu anotei, vou falar aqui para vocês. Então, vamos lá, Dona Maria, ó. Hoje tu pega teu cafezinho aí, tu se assenta aí, espero que tenha bolo, né? Porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de Dona Maria não fazer janta, e seu Zé muito menos, né? Então tu pega teu tamborete, a história vai ser longa, tá? Então tu vai assistir esse vídeo todinho, do começo ao fim. Hoje eu prometo que eu não vou chorar. Eu acho que não, né? Porque, tipo assim, hoje eu me sinto realizada, sabe? Eu acho que eu não vou chorar, não. Mas foi a pedido de Felipe Correia, né? É Barbo, eu acho que é o nome dele. Não sei se eu escrevi certo, que tem hora que eu escrevo, Dona Maria, que nem eu sei o que, é que eu tô escrevendo. Mulher tão feia que é a minha letra. Andréia Leandro, Isaura Gonçalves, Luzia Maria, Elídia Teixeira, pediram para eu contar a minha história de superação que vocês querem saber. Daqui aqui tô lendo Almeri Hope, quer ver minha sala. Ela quer ver minha sala, depois eu mostro pra vocês. Mas a sala tá daquele jeito, ó. O sofá tá uma árvore de Natal. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui nesse mesmo vídeo. Então vamos lá, gente, ó. Eu me chamo Josefa, na verdade, mas eu não gosto que me chame de Josefa, eu gosto que me chame de Jo. Que negócio de Josefa, meu Deus do céu. Então vamos lá. Quando a minha mãe engravidou de mim, a minha mãe teve um caso com um homem solteiro. Ou, como solteiro, como casado, né? E já viu, né? Mulher que se envolve como casado, que futuro que vai ter? Então, paciência, né? Ela se envolveu como casado. Meu pai dizem que era vendedor de pão. Ele vendia pão de porta em porta lá na Paraíba, tá, gente? Então, minha mãe namorou com meu pai uma vez e geraram eu. Aí eu paguei o pato pela história, né, deles dois, pelo romance deles dois, por uma vez só, né? Então minha mãe engravidou e minha mãe era solteira, meu pai disse que era um homem casado, que se envolveu com minha mãe, né, um homem sem vergonha, né? Como que fala, um mal promissor, alguma coisa assim, sem futuro. Aí então, quando era minha mãe, era minha mãe, só tinha ela de mulher e três irmãos homens, né? Quando os irmãos delas ficaram sabendo que ela estava grávida, quiseram matar ela, né? E eu na barriga dela, né? Então, ela fugiu dos irmãos. Pelo que eu fiquei sabendo da minha história, foi que uma família lá na Paraíba, lá no sítio Araçás, escondeu ela durante os 9 meses, enquanto ela estava grávida de mim. Escondeu ela lá em uma casa, até eu nascer, né? E os irmãos furiosos, querendo encontrar ela, que queria matar, porque isso, porque aquilo, não sei o que, né? Enfim, eu nasci, a minha mãe não pôde me criar, então, o que é que ela pôde fazer? Assim que eu nasci, ela me deu para alguém, né? E ela teve que fugir, né? Então, lá do sertão da Paraíba, na hora que eu nasci, ela me doou para uma família lá. E, na verdade, ela me doou para minha madrinha, né? Que foi minha madrinha. E minha madrinha, eu fui doada 2 vezes, gente.
Ela me deu pra minha madrinha me deu pra cunhada dela. Porque essa cunhada dela, que foi minha mãe que me criou, o sonho dela era ter uma filha mulher. E ela teve 3 filhas mulheres. Só que, tipo assim, quando completava 3, né, 4, 7 meses no máximo, as crianças morriam. E ela teve 4 filhos homens. Os 4 filhos homens sobreviveu. Só que as filhas mulher morriam. E o sonho dela era ter uma filha mulher para fazer companhia para ela. Então, essa minha madrinha tinha me pego, então ela queria uma filha da minha madrinha. Minha madrinha falou assim que não dava nenhuma das filhas dela, né? Que minha madrinha tinha um monte de filho. Aí, quando eu nasci, que a minha mãe me doou para essa minha madrinha resolveu doar eu para minha mãe. Nossa, disse que foi a maior alegria da vida da minha mãe adotiva, tá? Da minha mãe adotiva que eu tô falando. Aí, minha mãe biológica fugiu, eu com 3 dias de vida. Nem mamar no peito eu mamei, pra vocês verem, né? Aí ela fugiu pra João Pessoa, né? Para os irmãos não matar ela, né? Ignorância, né? Daquela época. E a minha mãe adotiva me pegou para criar, era de família bem pobre, mas era tudo que ela queria, era uma filha mulher. Então, ela tinha já um filho que estava há pouco tempo aqui para São Paulo, né? Um dos filhos dela. E ela, naquele tempo não existia celular, não existia nada. Isso no ano de 77, gente, tá? Eu tenho 48 anos. Aí ela pediu pra escrever para esse meu irmão, falando que tinha pegado uma menina para criar e se ele ajudava ela a criar. Aí ele falou assim, perguntou de quem que ela tinha pegado e tal. Ela explicou, ele falou assim, tá bom, mamãe, pode criar que no que tiver no meu alcance eu ajudo a senhora, né, a criar. Então, daqui de São Paulo ele trabalhava, mandava um dinheirinho para ela. E assim ela foi me criando. Só que quando minha mãe me pegou eu para criar, a minha mãe já tinha alguns problemas de saúde. Então eu fui crescendo, só que na forma que eu fui crescendo, ela nunca escondeu que eu fui adotada, tá? Ela nunca escondeu. Então quando eu comecei a me entender de gente, ela falou que eu não era filha dela, que eu era adotada. E nisso eu fiquei com uma revolta muito grande. Porque, tipo assim, aí falavam que minha mãe... E ela tinha muito medo. O medo dela era da minha mãe biológica aparecer e querer tomar eu dela. Nossa, como ela sofria, gente, com essa história. E eu falava pra ela, eu falei, não, ela não vai tomar eu de você, porque se ela chegar aqui, que tipo assim, lá tem porta de sala e porta de cozinha, né? Quem é nordestino sabe como é as casas lá do norte. Eu falei assim, se ela entrar pela porta da sala, sai pela porta da cozinha e sumo no meio do mato, ela nunca vai me achar. Então eu tinha aquela revolta de eu ter sido adotada por ela não ter me criado. Só que, tipo assim, eu não queria saber dela de forma alguma, né? Minha mãe era que me criou, minha mãe Severina. Então, ela fez o que pôde por mim, era de família muito pobre, a gente passou muita necessidade. Não vou dizer que eu passei fome, mas eu passei muita necessidade. Para matar a fome, eu comi muita fruta de chique-chique, gente. Matei muito a minha fome com fruta de chique-chique, com trapiá, farinha com sal, aí tomava água, farinha com açúcar, sabe? Garapa de açúcar. E era assim, porque minha mãe era bem pobre mesmo. Era feijão com farinha, o almoço era feijão com farinha. Feijão cozido com água e sal, gente. Aqueles feijão de corda era água e sal, que não tinha tempero naquela época, né? Então as comidas eram feitas com água e sal pura. E era para ser feliz, agradecer, né? Então foi por muito. Arroz, quando a gente comia, quando eu comia arroz, nossa, gente, era festa, entendeu? Porque era feijão com farinha no almoço e mungunzá na janta. O mungunzá é o quê? Aquele feijão, aquele milho, que hoje em dia a gente faz canjiquinha, né? Nas festas juninas, que chama canjica, né? E lá chama canjica salgada, né? Que era o milho cozinhado com feijão e era janta todos os dias, né? Então, quando aparecia arroz, era novidade. Então, foi indo. Então, eu fui criada assim, gente, de uma forma assim que eu tinha que viver presa dentro de casa. Eu não tinha liberdade de sair porque eu tinha que cuidar da minha mãe, que era doente. Então, praticamente, ela me criou para fazer companhia para ela, né? E com ela morava um irmão que era solteiro que cuidava dela, né? Os outros já era casado, né? E para todo lugar que meu irmão saía, eu tinha que ficar em casa. Eu não tinha liberdade de sair para lugar nenhum, porque eu tinha que fazer companhia para ela. Então, eu fui criada muito presa. Não podia fazer nada. O que eu recebi muito na minha infância foi não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Tudo era não. Então, vocês vão entender o porquê que hoje eu não gosto de sair de casa. Lá mais pra frente vocês vão entender aqui nesse vídeo. Então, tudo era não pode isso, não pode aquilo. Eu lembro que eu com 5, 6 anos de idade, gente, eu já fazia comida. Não é brincadeira, não.
É verdade. Lá era fogão de lenha, comida assim, né? Porque a comida lá, como eu falei pra vocês, colocava o feijão no fogão a lenha, 6 horas da manhã, naquele fogãozinho a lenha, o bichinho ia cozinhando, cozinhando, até meu dia ele tá cozido. Então era só feijão com água. Eu colocava o feijão na panela do barro com água e sal e colocava no fogo e ficava de olho no fogo para ver se não secava e pra gente almoçar. Então, fazia café, ia pro mato buscar feixe de lenha na cabeça, carregar lata d'água. Ai, meu Deus, quando eu lembro das latas d'água, gente do céu. Eu ia buscar no cacimbão, que chama poço, né? E a casa da minha mãe era num alto. Oh, meu Deus. Sabe essa lata de tinta de 18 litros? Então, eu colocava na cabeça, quando eu ia subir a subida, eu fazia assim, ó, gente, pra cair pra trás, com a lata d'água na cabeça. Mas eu tinha que buscar, tinha que encher os potes. E meu irmão tava trabalhando na roça, né? E, e foi assim, sabe? E eu era feliz, sabe? Porque, tipo assim, foi a forma que a gente é criado, né? Aí, quando eu completei 14 anos de idade, não tinha televisão naquela época. E quando apareceu televisão, era televisão preto e branco. Na minha casa nunca teve, tinha na casa do vizinho, né? E o meu irmão, era de noite, né, que tinha que assistir as novelas, meu irmão ia e eu não podia ir, eu tinha que ficar em casa fazendo companhia pra minha mãe. Aí era aquelas televisão preto e branco que era ligado naquelas baterias de carro. E meu irmão ia lá assistir as novelas, que todo mundo, vocês lembram, né? Principalmente quem é nordestino, né? Que ia na casa do vizinho que tinha televisão, era festa. A sala ficava cheia de gente pra assistir as novelas. E eu nunca pude, né? Nunca podia. Aí quando eu completei 14 anos, minha mãe faleceu. Aí quando minha mãe faleceu, foi uma nova fase na minha vida. Eu sofri muito, eu fiquei doente e eu tive que ficar internada quando minha mãe faleceu. Porque, tipo assim, já era fraca, né? Então já não se alimentava direito. Pra vocês terem uma noção, eu com 15 anos eu pesava 28 quilos. É verdade, não tô mentindo, não. Aí eu fiquei doente, aí eu fiquei internada, né? Meu irmão me levou pra cidade e eu fiquei internada, porque, tipo assim, eu não comia, eu não bebia, né? Nos primeiros dias que minha mãe morreu, eu tive que ficar internada, bem magrinha, bem magrinha. Eu lembro que eu fiquei uma semana internada e quando eu saí do hospital, tinha uma família lá na cidade de Souza, né? Que era uma advogada, que era amigo dos pessoal do sítio ali, dos povoados, né? Então conhecia, era conhecida. Aí o meu irmão decidiu, quando eu saí do hospital, me deixar na casa dessa advogada por uns dias, por uma semana, eu acho, pra, tipo assim, pra mim me alimentar melhor, porque lá eles tinham mais recursos, então tinha uma alimentação melhor, pra ver se eu ficava mais fortinha pra eu voltar pra casa, né? Porque a minha realidade era outra, né, em casa. E também pra ver se eu aceitava, assim, me conformava mais com a morte da minha mãe, né? Porque era tudo que eu tinha na minha mãe, né? Adotivo ainda por cima. Aí, nessa semana que eu fiquei na casa dessa advogada, ai, gente, graças a Deus, eu agradeço tanto a Deus, porque, graças a Deus, minha mãe, ela sempre me ensinou, os 14 anos que eu vivi com ela, que eu fui me entendendo de gente, ela sempre me ensinou a andar no caminho certo, não pegar nada de ninguém e não ter interesse com nada de ninguém, tá? Então, uma coisa que, graças a Deus, eu nunca fui, foi uma pessoa interesseira. Enquanto eu tava na casa dessa família lá em Souza, a patroa, né, ela fez a cabeça da empregada, né, que tipo assim, eu ficava mais acesso ali com a empregada na cozinha, né, e a patroa vinha, conversou comigo, né, ela conversou comigo e falou assim, você sabe, né, que sua mãe morreu e você agora ficou sozinha com seu irmão, e isso não pode, né, isso não pode, porque se o juizado de menor souber, vai tomar você do seu irmão, e isso e aquilo, sabe, fazendo minha cabeça pra, tipo assim, ela queria me pegar pra eu morar com ela, né, ela falou assim, então, se você quiser ficar comigo, eu vou te pôr na escola, vou te dar estudo, vou te dar roupas da minha filha, né, e você vai morar aqui comigo, você vai ter uma vida muito melhor. Então, quando o seu irmão vir te buscar, você fala pra ele que você não quer mais ir embora com ele, que você vai querer morar aqui, né? E eu só escutando. Eu falei assim, olha só, eu tinha o quê? 14 anos, né? E ela fazendo na minha cabeça, né? Me oferecendo mil e uma coisa de roupa, que ia me dar estudo, que ia me dar do bom e do melhor e que eu ia morar com ela. Isso eu dormia no quarto com a empregada, né? E a empregada na minha orelha também, né? Se fosse você, eu não ia embora não, né? Eu ficava com a... Eu esqueci o nome da mulher. Eu ficava com a dona fulana, né? Você vai ter uma vida melhor. Lá no sítio você não vai ter... Você não vai ter... O que você vai ter aqui e tal. E você sabe, né? Que é perigoso você morar sozinha com seu irmão, assim, assim, assado e tal. Quando meu irmão chegou lá na semana seguinte pra me buscar, sabe o que eu fiz? Oxe, na hora que meu irmão chegou, não dei nem tchau pra mulher. Meu irmão foi lá agradecer ela pelos dias que eu tinha ficado lá e eu não dei nem tchau, eu corri pra fora. Falei, eu vou ficar aqui? Até parece.
Então, aí meu irmão me levou embora. Aí eu expliquei pra ele o que estava acontecendo. Aí ele ficou com um pouquinho de medo, né? Porque, tipo assim, a mulher tinha estudo, sabia mais um pouco das leis, né? Então ficou com aquele medo, ainda mais principalmente naquela época, né? Aí ele foi e ligou pro meu irmão que morava aqui em São Paulo. Falou assim que se não tinha como ele mandar me buscar pra cá, porque pelo menos ele já era casado, tinha a mulher dele, então não tinha perigo de eu morar com ele, né? E o meu outro irmão é solteiro até hoje, ele é solteiro, nunca casou. E era mais ruim de eu ficar com ele lá. Aí meu irmão foi mandou me buscar com a minha cunhada. E eu vim pra cá, eu tinha 15 anos, né? Eu vim pra cá em 92, gente. A minha mãe morreu em março de 91 e eu vim pra São Paulo em outubro de 92. Aí meu irmão mandou me buscar. Maravilha, quando eu cheguei na casa desse meu irmão aqui, ele trabalhava, a esposa dele também trabalhava, e ele tinha dois filhos pequenos. Então eu cuidava da casa, né? Porque eu já era prendada, gente, tá? Eu já era prendada. Então eu cuidava da casa e cuidava das crianças, né? Levava as crianças na escola e, e ele foi me criando, né? Só que, tipo assim, maravilha, né? Enquanto eu tava cuidando da casa e fazendo o que tinha que fazer, maravilha. Aí depois eu comecei a trabalhar, né? Uns 2 anos depois, eu tinha uma firma na própria rua do meu irmão, uma firma de costura. O vídeo vai ficar longo, mas vocês vão assistir. Aí eu fui para essa firma aprender a costurar. E eu aprendi a costurar em uma semana, gente. Eu já sabia costurar. Nossa, era luva de couro, tá? Por isso que eu falo para vocês que eu não sei fazer roupa, porque eu já comecei a trabalhar no grosso mesmo. Aí era uma firma de fazer luva de couro. Eu aprendi a costurar, então minha patroa me contratou e eu fiquei trabalhando, estudava à noite, né? E ainda para começar, gente, os estudos, né? Como os estudos lá da Paraíba era bem atrasado, eu lembro que quando eu saí de lá, eu tava na quinta série, gente. Na quinta série, com 15 anos. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, a minha cunhada mandou pegar a transferência da Paraíba pra cá. Aí sabe o que foi que meus professores fez favor de fazer? Me dar a transferência da primeira série. Eu tive que começar tudo de novo, por isso que eu não gosto de escola. Eu com 15 anos, grandona no meio das criancinhas da primeira série. Eu tive que começar tudo de novo. Ai, como eu odiava aquilo. Aí eu ia pra escola porque era obrigada, né? Aí, até a quinta série foram me passando, sabe? Fazendo prova, vai me passando, até que eu evoluí. Aí, quando eu cheguei na sexta série, né? Sexta, sétima, oitava, é isso mesmo. Eu passei 2 anos fazendo supletivo, que é pra terminar em 2 anos. Quando foi pra fazer supletivo, à noite, a minha cunhada, eles tinham medo, né? De, tipo assim, deixar eu ir sozinha, porque eu não... como que fala? Broca Véia, né, que vinha do norte, não conhecia São Paulo, as malandragens aqui. Aí ela também não tinha terminado os estudos dela, o que é que ela fez? Ela voltou a estudar para me fazer companhia. Essa foi uma parte muito boa, que eu nunca vou esquecer disso. Ela fez a matrícula dela e voltou a estudar para mim fazer companhia, né? E ela foi fazer o segundo grau e eu fui terminar, né? Até a oitava série. Aí eu cheguei na oitava, ela estudou acho que um ano, ela terminou dela e eu continuei sozinha. Trabalhava, aí de noite ia pra escola e chegava, dormia, amanhecia o dia, trabalhar, chegava e ia pra escola. A minha vida foi essa, né? Aí eu estudei só até a oitava série, gente. Aí depois eu não quis mais saber de estudar, não. Eu falei, não, sabe quando você fica muito chateada por causa disso? Aí eu não falei, não, já se eu não aprendi de nova, de velha, que eu não vou aprender mais, não. Eu já me sentia velha, né? Aí eu morei com esse meu irmão 4 anos, foi. Aí quando eu comecei, enquanto eu tava trabalhando e estudando, maravilha, né? Aí eu já tava grandinha, né? Já precisava namorar, né? Aí pronto, é quando começou na fase do namoro, aí meu irmão se transformou, né? Ele ficava brigando, hoje eu entendo, né? Que se aí ele ficava no meu pé do vidro, porque se eu engravidasse, me mandava embora pro norte, que se eu engravidasse na casa dele não ficava, aquelas histórias, sabe? Aquela ignorância de antigamente. Então ficava aquela coisa martelando, sabe? E eu ficava assim, falei, mano, mas eu não tô fazendo nada de errado, né? Aí até que chegou um dia, uma sexta-feira 13, eu nunca vou esquecer, sexta-feira 13 de 96. Eu cheguei de serviço, jantei, né, e ia pra escola. Aí não sei por que a gente começou uma discussão lá, né, eu e esse meu irmão. Aí sabe quando você tá saturada, gente? Sabe quando você tá saturada? Eu tinha 17 anos, eu tava saturada. Eu falei, chega, minha vida sempre foi não, não, foi sempre de obedecer, obedecer, obedecer. Eu não quero mais isso pra minha vida, não. Quer saber? Eu tava assim, na sexta-feira 13. O pessoal fala que é o dia de azar. Aí eu falei assim, quer saber? A partir de hoje eu vou sair dessa casa, nem que eu moro na rua, nem que eu vire mendiga, mas aqui dentro eu não entro mais não. Com você eu não moro mais não. E então faz o que você quiser da sua vida, na hora do nervoso. Então faz o que você quiser da sua vida, que não sei o que, que não sei o que. Aí pronto, eu peguei e saí. Eu tava namorando com o Chico Fuzil. 3 meses de namoro. 3 meses de namoro. Isso que o Chico Fuzil, ele conhecia o Chico Fuzil.
Sabia que Chico Fuzil não era um mau caráter, que Chico Fuzil é cunhado dele, né? Que a minha cunhada é irmão do Chico Fuzil. Então, quer dizer, nós somos cunhada duas vezes, né? Ela é minha cunhada por ser casada com meu irmão adotivo. Irmão adotivo, porque eu sou filha única, tá? E, e eu por ser casada com o irmão dela. Aí eu peguei e saí, eu peguei e fui lá encontrar com o Chico Fuzil. O Chico Fuzil já tava vindo na minha direção, né? Era a hora de eu ir pra escola, ele costumava me levar na escola. Aí eu expliquei pra ele que eu tinha brigado com meu irmão e tal, e que eu ia resolver sair de casa nem que eu fosse pra morar na rua, mas que eu não ia mais voltar pra lá não, que eu já tava de saco cheio. Aí ele falou assim, não, a gente vai lá, a gente vai conversar com ele. Aí o Chico Fuzil foi lá, conversou com meu irmão, falou assim, ó, é o seguinte, eu quero casar com a sua irmã, né? Eu quero tirá-la daqui casada com uma moça decente, de família, mas você não tá tendo paciência de esperar, né? Aí, conclusão. Aí o Chico Fuzil falou assim, bom, na rua também ela não vai ficar. Eu vou levar ela pra morar comigo. Isso, Chico Fuzil tinha uma casinha, Chico Fuzil já tinha uma casinha, era numa área de risco, tá, gente? Era numa área de risco, tinha um córrego, assim, era terreno da prefeitura, era terreno invadido, né? Aí o Chico Fuzil tinha essa casinha lá, e a mãe dele também tinha a casinha dela, a minha sogra, né? Só que a da minha sogra tava em reforma, então a minha sogra tava morando nessa de Chico Fuzil, que na verdade tava só as paredes levantadas e a laje batida, tudo sem reboco, pia improvisada, banheiro, tudo improvisado, gente, sabe? Porque tava improvisado enquanto a outra terminava e a do Chico Fuzil. O Chico Fuzil era solteiro, então não tinha pressa pra terminar. Aí a gente foi morar com a minha sogra. A minha sogra me aceitou, né? Eu lembro até hoje que a minha sogra me aceitou de boa. Aí, quando foi uns 3 meses depois que eu fui morar com a minha sogra, tá. Aí, conclusão, eu fui, né? Só que na hora quando eu saí de casa, acho que meu irmão achava que eu ia voltar. Ele falou assim, só no momento de nervoso ela vai voltar. Aí eu fui pra casa da minha sogra, eu voltei na mesma noite. Eu tinha chave de casa, eu voltei. Pra quê? Pra pegar meu cobertor pra mim dormir. Que na casa da minha sogra não tinha um cobertor a mais, né? Aí eu voltei lá pra buscar meu cobertor, abri a porta, peguei meu cobertor, saí. Também ele não falou nada, né? Aí no outro dia, isso foi numa sexta-feira, no sábado eu tinha que trabalhar. E a firma ficava na mesma rua do meu irmão. Aí eu fui trabalhar até meio dia, cheguei lá, expliquei pra minha patroa o que estava acontecendo. Ela ficou, nossa, mas você vai ficar como? Você tem pra onde você ir e tal? Se você não tiver pra onde você ir, você fica aqui, você mora comigo, não tem problema nenhum, sabe? Me estendeu a mão. Aí eu falei, não, eu vou morar com o Chico Fuzil, né? Na época não era Chico Fuzil, eu chamava pelo nome. Mas quando eu falar o nome dele aqui, vocês ficam perguntando quem é essa pessoa, então é Chico Fuzil. Aí ela falou assim, não, mas qualquer coisa eu tô aqui e tal. Aí beleza, aí eu trabalhei até meu dia no sábado. Aí eu fui lá pra casa de Chico Fuzil, aí eu e Chico Fuzil fomos buscar minhas coisas na casa do meu irmão, a melhor parte, gente. Aí fui buscar minhas coisas na casa do meu irmão. E o que era que eu tinha na casa do meu irmão? Era uma cômoda com 4 gavetas, eu lembro até hoje. É gostoso você escutar essa história assim, porque tipo assim, quem foi você e quem eu sou agora, sabe? Aí eu fui buscar no carrinho de mão, na carriola, gente. Era a cômoda com 4 gavetas e minhas roupinhas, da meia dúzia de roupa que eu tinha. A gente colocou no carrinho de mão e foi embora. Entrei na casa do meu irmão, peguei minhas coisas, ele também não falou nada, nem minha cunhada, sabe? Não articulou conversa nem nada. Aí eu entrei, peguei minhas coisas, peguei a chave, né? Que eu tinha a chave da casa dele, deixei lá em cima da mesinha de centro e saí e fui embora, né? E nisso eu fui morar, né, com a minha sogra durante uns 2, 3 meses. Ela terminou a reforma da casa dela e ela saiu, né, da casa que era do Chico Fuzil para ir para casa dela que já tinha terminado. E nisso, aí o Chico Fuzil queria que a gente fosse junto morar com a minha sogra até a gente arrumar a casa que era dele, né? Aí eu falei assim, não. Tá, e quando eu saí da casa do meu irmão, eu prometi para mim mesma, eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou obedecer ordem de seu ninguém, ninguém mais vai mandar em mim. Sabe, eu saí com esse intuito, falei assim, ninguém vai mais mandar em mim. Chega. A minha vida inteira foi escutando não pode isso, não pode aquilo. Então, sabe, eu fui criada dentro de uma caixinha, que tudo era não, tá? Então, quando eu saí da casa do meu irmão, eu prometi pra mim mesmo, eu falei, ninguém vai mandar em mim. Ninguém vai mandar em mim. Aí o Chico Fuzil falou assim, então a gente mora lá com a minha mãe, até a gente conseguir arrumar essa casa aqui. Eu falei assim, não, a gente vai ficar aqui do jeito que ela tá, e a gente vai trabalhar junto, e a gente vai arrumar essa casa. Aí, e eu trabalhava lá nessa empresa, né, de costura. Pra vocês terem noção, a pia era uma pia velha que eles tinham lá. Tinha uns negócios de madeira lá pra apoiar a pia em cima, a torneira com cano até pra fora, né, que era a cozinha. O banheiro também tinha só um chuveirinho e a pia a piazinha do banheiro, a gente lavar o rosto, também era segurado no suporte de madeira. O chão era todo torto.
tá? A gente não tinha móvel nenhum, nada. Só tinha minha roupa do corpo, porque eu saí de casa, né? Aí eu fui na loja com o Chico Fuzil, falei assim, a gente vai comprar uma cama e uma televisão. Aí foi a nossa primeira compra, foi uma cama Jorge Nicole. Vocês lembram, gente, daquela cama? Então, a minha era cor de vinho. Eu fui com o Chico Fuzil, aí comprei aquela televisão de tubo, uma televisãozinha pra nós dois, e uma cama Jorge Nicole e o colchão. Parcelei acho que em 20 vezes na Casas Bahia, até hoje eu lembro. Aí a geladeira, ele tinha um aspirador de pó, aí ele fez uma troca com o vizinho lá, com a geladeirinha pequenininha, cor de amarela. Aí meu vizinho tinha um irmão dele que tinha falecido e tinha ficado um fogão azul. Aí a gente foi, deu um jeito de fazer um rolo e comprou esse fogão azul. Então, o que a gente tinha novo era a televisão e a cama, né? Aí a geladeira amarela e o fogão azul. Eu falei, tá ótimo, tem a pia, a gente vai se virar. O armário era umas partilheirinhas que tinha feito que o meu sogro tinha feito com madeira velha, sabe? Que tinha achado no lixo. Aí ali era o armário que a gente tinha. Aí a gente guardava os pratos ali, as coisinhas a gente comprou tudo de dois, né? Que era só nós dois. Aí a cama, para poder ficar aprumada, a gente tinha que colocar um calço, né? Porque ela ficava assim, que o chão era todo torto, né? E ele, não, por que a gente não vai morar lá com a minha mãe? Eu falei, não, a gente vai ficar aqui. Se a gente resolver morar junto, a gente vai começar a nossa vida do zero aqui, eu e você. A gente vai trabalhar e a gente vai arrumar essa casa. Aí assim a gente foi, gente. A gente foi trabalhando, foi rebocando a casa, sabe? Foi dando uma vida pra casa. A gente trabalhou bastante para poder... Foi anos para poder deixar ela, assim, rebocada, né? Nem pintar a gente pintou, pra você ter noção. A gente rebocou, a gente conseguiu fazer o contrapiso, colocar um piso baratinho no chão, mas foi assim. Aí ele, e quando eu fiquei desempregada, ele ainda falou bem assim, o Chico Fuzil, falou assim, ó, se você não quiser trabalhar, você pode ficar em casa, né, que o que eu trabalhar, o que eu ganhar, a gente sobrevive. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar junto com você para a gente vencer junto. Então, e eu não tinha filho, era só eu e ele, né? Depois de 2 anos que eu tava morando com o Chico Fuzil, foi que eu engravidei da minha primeira filha. Eu já tinha 20 anos, né? Eu tive minha primeira filha com 20 anos. Quando eu engravidei da minha primeira filha, aí eu tava desempregada, né? Aí eu passei os 9 meses em casa, o Chico Fuzil trabalhando. Gente, eu passei os 9 meses dormindo. Eu dormia, que tinha hora que minha sogra ia lá perguntar se eu tava viva. Eu só dormia, só dormia, só dormia. Aí a minha filha nasceu, tudo, eu cuidei dela até uma certa idadezinha, aí eu comecei a trabalhar de novo, né? Aí nisso eu trabalhei de vender cachorro-quente na rua, tá? Eu pagava alguém para cuidar da minha filha. Aí eu vendi cachorro-quente na rua por 1 ano, mas não comecei no cachorro-quente, não. Cachorro-quente foi a última coisa que eu fiz antes de voltar pra costura de novo. Aí eu sei que eu vendia, gente, cama, mesa e banho de porta em porta, tomava calote, sabe? Mas vendia. Eu sei que eu já fiz de tudo na minha vida um pouquinho. Aí até que a gente teve a ideia de vender cachorro-quente. Aí, quando a gente foi vender cachorro-quente, a gente pegou um ponto muito bom. Nossa, foi um ponto assim que, tipo assim, a gente comprava mercadoria e a gente morava em um beco que não entrava carro, ainda tem mais essa. Aí, o que é que a gente fez para poder vender cachorro-quente, gente? Eu tô pulando etapa. Aí o Chico dizia, mas como que a gente faz, tal, para vender? Foi logo na febre que começou esse negócio de vender lanche na rua. Eu falei assim, a gente pode comprar uma Fiorino, né? E a gente compra o kit de cachorro-quente, a gente trabalha e paga. A gente foi comprar essa Fiorino, gente, com a cara e com a coragem. Não tinha R$1 no bolso. Aí o Chico Fuzil conseguiu financiar essa Fiorino. A gente comprou o kit de cachorro-quente usado de alguém. E a gente foi vender cachorro-quente. E aí, nas vendas, tava muito bem, gente. Tava dando pra gente sobreviver, tava dando pra pagar a prestação do carro direitinho. Chico Fuzil trabalhava numa empresa e eu ficava no cachorro-quente. Só que eu tinha que aprender a dirigir, que eu não sabia dirigir. Aí o Chico Fuzil falou assim, vou te ensinar a dirigir pra tu levar o carro até o ponto. Aí o Chico Fuzil me ensinou a dirigir no domingo. Na segunda-feira tava eu levando o carro até o ponto do cachorro-quente, gente. Entendeu? Pra você ver, com o Chico Fuzil do meu lado. Só que, tipo assim, eu só andava em segunda. Eu não conseguia mudar as marchas, nem dava ré, nem nada. Era só em segunda. Aí eu ia com o Chico Fuzil. Aí pra voltar eu tinha que voltar sozinha, porque não era horário do Chico Fuzil sair do serviço. Aí eu vinha. Morrendo de medo, gente. Aí eu acho que eu consegui dirigir por uns 3 meses, tá? Aí eu lembro que uma vez eu tava voltando pra casa. Aí tava descendo uma caçamba e subindo outra. E eu tava atrás da que tava subindo, e era uma subida. Aí eu fiquei com medo, eu passei no meio das duas. No que eu passei no meio das duas, eu ralei o carro na caçamba que tava subindo. Aí eu peguei trauma. A partir desse dia, nunca mais eu dirigi na minha vida. Aí o Chico Fuzil, mas o que a gente vai fazer agora pra poder levar o carro? Eu falei, não sei. Aí, conclusão, ele levava o carro, dava um jeito de levar o carro, deixar lá. Aí, quando eu terminava de vender os lanches, eu fechava o carro, ficava dentro do carro esperando o Chico Fuzil sair da empresa e ir lá me buscar pra gente chegar pra casa. Aí, chegava em casa, tinha que lavar tudo, tinha que preparar tudo pro outro dia cedo, tá no meio da rua de novo. E assim foi durante 1 ano, né?
Aí assim foi, a gente foi, né? Nisso eu engravidei. Engravidei da minha segunda filha. Que aí quando eu engravidei, e aí o ponto tava dando bem, né, tal. Só que tinha uns pessoal que tinha bar, né? Então, o pessoal gostava do nosso lanche, que eu fazia um lanche de qualidade, sabe? Comprava matéria-prima de qualidade, mercadoria de qualidade, de primeira. Pra poder fazer um lanche gostoso, porque, principalmente com comida, gente. Com comida, se você faz uma coisa bem feita, você atrai cliente. Então, a gente atraiu muito cliente. Quando dava horário de almoço, nossa barraquinha era assim, ó, de gente. E tinha o pessoal que tinha um bar na esquina e tinha um português que tinha um bar na outra esquina. Então, o que é que eles fizeram? Eles se reuniram, né? Ia lá na subprefeitura para poder o fiscal vir tirar a gente não tinha licença para trabalhar. Aí o fiscal vinha dizendo que ele estava reclamando porque estava atrapalhando a venda deles, sendo que os bar não vendiam cachorro-quente. Aí a gente tinha que sair. A gente tinha que sair. Aí até que a gente foi lá nesses dois bar, né? Principalmente do português, pedir pelo amor de Deus. Aí nisso a minha filha já tinha nascido. Uns 9 meses eu trabalhando vendendo cachorro-quente. Quando chegou o dia da minha filha nascer, 22 de novembro de 2001, acho que foi isso. Eu tava vendendo cachorro-quente, aí eu fui no hospital, que o hospital ficava um quarteirão depois de onde eu vendia, né? Aí eu fui lá, não tinha dois, já tava na hora de nascer, né? Aí a médica foi, descolou a placenta e falou assim: você faz exercício, se movimenta o máximo que você puder durante o dia. Até a noite, as dores têm que aumentar. Se as dores não aumentar, você tem que voltar. E eu vendi cachorro quente o dia todinho, gente, até 6 horas da tarde. E nada de dor. E a placenta descolada. E nada de dor. Aí a gente vendi cachorro quente durante o dia todo. Aí fui em casa, tomei um banho, jantei, me arrumei e voltei pro hospital. Aí chegou no hospital, fiquei internada, né? Aí do hospital eu fui transferido para outro hospital, né? E passei a noite e não podia mais comer nada, né? E eu morrendo de fome e a médica falou que eu não podia comer e nada de dor. Amanheceu o dia, no outro dia e nada de dor. Era no dia 22, né? E nada de dor. E eu falei, e tava dilatando, né? E não tinha dor. Eu sei que quando deu meio dia e pouco, elas foram colocar aquele sorinho. Quando colocou o sorinho, minha filha, aí tome dor. Aí foi rapidinho, a menina nasceu. Beleza. Aí continuamos vendendo cachorro quente, né? Aí o Chico Fuzil continuou, né? Vendendo cachorro quente. E depois eu comecei a ir lá com ele, né? Os bar denunciando a gente, aí tinha o fiscal vinha e tirava a gente. Aí a gente foi lá nesse bar do português, eu com a minha mais velha segurada na mão, tinha 2, 3 aninhos, né? E a novinha no colo, ainda tava de dieta ainda, pedindo pelo amor de Deus para eles deixarem a gente trabalhar, porque era nosso ganha-pão, tinha que criar as meninas, tudo. E eles, sabe, não posso fazer nada, tá atrapalhando as minhas vendas, não sei o quê. Aí mesmo assim a gente montava a barraca, quando a gente montava a barraca, o fiscal vinha e mandava sair, sabe? E aí as coisas começou a apertar, que a gente não tinha mais dinheiro para poder pagar a prestação do carro, aí começou o desespero. Aí a gente teve que parar de vender lanche. E aí para pagar o carro? Aí eu nunca tinha visto o Chico Fuzil chorar. Aí o Chico Fuzil caiu no choro, né? Quando chegou o dia de pagar a prestação. E vocês sabem que quando atrasa a prestação, o juro vai lá em cima, né? Aí o Chico Fuzil naquele desespero, sem ter com que pagar a prestação. Aí eu peguei e fui lá na firma do meu ex-patrão, né? E conversei com ele, para ele emprestar o dinheiro pra gente pagar a prestação, achando que a gente ia conseguir pagar as outras, né? Aí ele, não, eu vou dar o dinheiro para vocês pagar a prestação, que é isso. Aí ele foi e deu o dinheiro da prestação desse mês pra gente, a gente pagou. Só que no outro mês já não tinha como a gente pagar. Aí o Chico Fuzil teve que devolver o carro. Aí o Chico Fuzil devolveu o carro, né? Aí pegou uma diferencinha e a gente ficou sem carro e ficou sem saber, de mãos atadas, sem saber o que fazer de novo. Aí o Chico Fuzil foi arrumou serviço, né? Porque Chico Fuzil, a profissão dele era vigilante, né? Aí eu fiquei em casa, né, cuidando das meninas. Aí depois eu entrei numa firma. Ah, tá, eu fiquei cuidando das meninas. Aí chegou uma firma lá perto da gente, era uma oficina de costura de lingerie. Olha só, a pessoa que costurava luva de couro para ir para costurar lingerie. Aí eu peguei e fui trabalhar nessa empresa, né? Nessa oficina como costureira de lingerie. Trabalhei lá por 2 anos e 6 meses. Aí não tinha. Aí a minha filha mais velha, gente, de 3, 4 anos, cuidava da mais nova, né? A Natália já tava com 5, 6 aninhos por aí cuidava da mais nova, aí dava banho, eu deixava a comidinha feita, e eu falava pra ela, ó, filha, quando der a hora, você esquenta a comida, dá pra Núbia, põe a Núbia na perua pra poder levar pra escola, e depois você vai pra escola. E assim a bichinha fazia. Então, tipo assim, ela foi criada tipo eu, já tendo responsabilidade desde cedo, porque não tinha quem cuidasse, né? A minha sogra morava em cima da nossa casa, né? Mas não cuidava, não. Aí, conclusão. Aí eu peguei, tive a ideia, eu falei assim, quer saber, acho que eu vou tentar costurar em casa.
né? Tipo assim, mas tipo, tinha as meninas pequenas, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ajudar o Chico Fuzil. Aí, gente, eu fui trabalhar em casa. Aí esse meu patrão me deu a máquina e me deu o serviço para me fazer em casa, para vocês terem noção. Aí o que é que eu fazia? Eu amarrava o andador. Nossa, eu lembro até hoje, meu Deus, da minha bichinha. Eu amarrava o andador da Natália, da Núbia, né? A Natália pequenininha, eu colocava assim uma madeira na porta, pra ela não cair, né? Na areazinha. E ela ficava dentro de casa ali brincando, mas eu tava pra me ver, né? E a outra eu amarrava assim no andador. Não, era a Natália mesmo, eu amarrava no andador e amarrava na máquina de costura. A bichinha ficava assim no espacinho de 1 metro, sabe? Pra lá e pra cá. Brincando ali e tudo. Aí quando começava a chorar, eu tinha que enganar com alguma coisa, colocar pra dormir. Mas nunca parei de trabalhar, mesmo com minhas 2 filhas pequenas, nunca parei de trabalhar. Então, hoje em dia, eu fico bem quando tem mulher que fala assim, não trabalho porque tem filho pequeno, não tem quem cuide, e que eu não consigo trabalhar porque tem filho pequeno. Gente, eu trabalhei a minha vida inteira com as 2 filhas pequenas, eu criei trabalhando, não parei de trabalhar, tá? Conclusão, aí passou, né? As meninas foi crescendo e tal, e eu na costura, né? Fui costurando em casa. Esse meu patrão que eu aprendi a fazer as luvas na oficina dele, ele parou de fazer luva e mudou para malote de banco. E ele tinha me dado a máquina para mim trabalhar. Ele não era um patrão, era um pai, né? Aí ele mandava serviço para mim, eu ia trabalhando, ganhando por peça, né? E lá na beira desse rio. Aí a gente foi, tava lá trabalhando, beleza, né? E começou a dar enchente, né? Que o rio foi aterrando, o pessoal jogando lixo, o rio foi aterrando, foi aterrando. E o Chico Fuzil falava assim, que ele tinha vontade de vir embora aqui pra essa cidade que a gente mora, pra Itacoaxetuba, porque ele já, uma parte da infância dele já tinha passado aqui, né? E eu falava pra ele que quando eu vim aqui visitar minha cunhada, aqui era assim, que quando chovia, quem tava dentro não saía e quem tava fora não entrava, porque era lama só, né? Eu falava, meu filho, pra mim ir embora pra Itaquá, eu vou embora pra Paraíba, de onde eu vim, vou pra Itaquá de jeitinho, né? Eu ficava nessa, preferia ficar na beira do rio, né? Aí, gente, teve uma vez que deu uma chuva muito forte, que deu uma enchente, aí entrou água dentro de casa pela primeira vez, as meninas pequenas, aí o quarto ficava em cima, né, embaixo era a sala e cozinha, o corredorzinho onde eu trabalhava, e ficava o quarto em cima, aí as meninas chorando, e aquela água entrando dentro de casa, pelo banheiro, sabe, pelos ralos, e as bichinhas chorando, e eu, calma, filha, aí eu sei que a água chegou no meio da canela, gente, aí nesse dia eu decidi, eu falei, Chico Fuzil, vai lá pra Itaquá, procura uma casa, a primeira que tu achar que der pra gente comprar, a gente dá um jeito, a gente pega um empréstimo no banco e a gente compra. Onde tu arrumar, eu vou. Aí assim ele veio. E eu não vim, por quê? Porque eu tinha que costurar, né? Eu tava costurando. Aí o Chico Fuzil veio, depois passou a enchente, a gente limpou a casa e tudo, aí a gente foi e colocou pra nossa pra venda. Mas Deus foi tão bom, gente. Quando Deus começa uma obra na nossa vida, ele não para pela metade. Foi assim no automático. A gente falou que ia vender a casa, a gente conseguiu o comprador. Lembro até hoje, a gente vendeu a casa por 12 mil reais, gente. 12 mil reais. Aí Chico Fuzil foi, pegou mais 20 mil emprestado no banco. Sabe, o banco emprestou 20 mil pro Chico Fuzil. E Chico Fuzil veio atrás aqui de casa aqui. Aí ele foi na imobiliária, tá? A imobiliária indicou umas casas pra ele, ele foi ver, não gostou, né? Aí falou assim, mas tem uma em tal lugar. Aí ele veio ver. Quando ele chegou aqui, que ele falou que chegou no portão, que ele olhou o tamanho do terreno, ele falou assim, é aqui mesmo. Aí ele viu os 2 cômodos assim no fundo, falou que tem mais 2 cômodos. Ele falou assim, é aqui mesmo. Dá pra gente morar e dá pra fazer a oficina de costura. Aí fechou o negócio com a imobiliária. A gente pagou 32 mil reais nessa casa, hoje que a gente mora. Mas também, gente, a casa parecia casa abandonada. E pra você ver quando tem de ser da gente, quando Deus fala assim, é sua, no momento certo você vai ter sua graça. Porque diz que essa casa estava muitos anos à venda. Vinha muita gente olhar e ninguém comprava. Porque a casa estava praticamente abandonada, gente. Tinha gente morando, que era casa de aluguel. Mas o portão quase caiu no muro, quase caiu. A gente tinha medo de quem ia cair primeiro. Se era o muro ou se era o poste de luz. De luz que ficava perto do portão. Tá dando ânsia de vômito por causa da dor. Aqui dentro de casa, as portas eram tudo enferrujadas, as janelas tudo enferrujadas. Gente, as telhas, eram aquelas telhas de amianto, tudo mofada. Aí, beleza. Aí, Chico Fuzil fechou o negócio, comprou. Eu falei, é assim mesmo. Aí, quando Chico Fuzil me trouxe pra conhecer a casa, aí, gente do céu. Aí, Chico Fuzil me trouxe pra conhecer a casa. E quando ele chegou aqui, que, tipo assim, a gente morava na favela, né? Era terreno invadido, tudo. Então, eu imaginava que a gente ia morar numa casa, ia ter uma rua larga, que ia entrar carro, uma rua com saída, né? Quando o Chico Fuzil chegou aqui, que ele parou em frente à casa e falou assim, é aqui que a gente vai morar, eu caí no choro.
Eu falei assim, como assim? Tu me tira dentro de uma favela e me joga dentro de outra. Aí eu comecei a chorar, sabe? Eu tomei um choque. Aí ele falou assim, mas foi aqui que eu consegui comprar uma casa pra gente. Tu acha que eu ia conseguir comprar onde? Aí eu chorei, sabe? Mas aí eu falei assim, aí depois foi, caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, como eu tô sendo mal agradecida, né? Aí que eu vi o terreno, o tamanho do terreno, tudo. O tamanho da casa. Eu falei, não, tá bom. Porque pelo menos aqui tem escritura, gente. Aqui tem uma área que tem escritura, que é terreno mesmo particular. O nosso é um desses terrenos que tem escritura. E a frente é invadido. Mas entra carro, entra caminhão, coletor de lixo, entra tudo, né? Aí, beleza. Aí a gente comprou, aí o Chico Fuzil veio dar uma arrumadinha, pelo menos uma pintada pra gente vir morar, né? E aí tinha assim, tem a sala, tem a cozinha, minha cozinha, que eu vou mostrar pra vocês. O vídeo vai ficar bem longo, mas vocês vão assistir. Aí tinha a cozinha, tem a sala e tem o meu quarto, que é todo de laje, né? E o banheiro, né? Já nessa parte de cá, que é aqui onde é o ateliê que eu tô gravando pra vocês, aqui era outro cômodo, era 2 cômodos de telha, né? Que no caso era fechado, então quer dizer, era aluguel lá e aluguel aqui. O dono tinha 2 aluguel, né? Aí, aqui era quarto e cozinha com banheirinho, né? Aí, o que que a gente fez? Aqui a gente transformou na oficina. Falei, não, então os 2 quartos que tem pra cá vai ser a oficina, pra gente costurar. E as meninas continuavam dormindo com a gente, que as meninas nunca teve um quarto. Falei assim, esse é meu quarto. Não, sempre dormiu com a gente, né? E aqui ficou por muito tempo dormindo com a gente. E aqui era a oficina, então a gente ganhava nosso... E a firma lá de malote continuava mandando serviço pra cá. De onde a gente morava pra cá, dá uns 40 minutos, 1 hora, se não tiver trânsito, tá? Aí ele mandava serviço, gente. Pra você ver que esse patrão não era um patrão, era mais do que um pai pra gente. E a gente trabalhava, sabe? Porque trabalhar. Ah, tá. E o Chico Fuzil aprendeu a costurar, porque ele via que ele saía pra trabalhar e eu ficava na máquina. Então eu ficava até tarde e tal. Ele foi todo dia quando ele chegava de serviço, ele treinava um pouquinho pra aprender a costurar. Até que ele aprendeu a costurar. Quando foi em 2012, Chico Fuzil resolveu sair da empresa. Aí a gente tinha um Monza, gente, tá? Deixa eu voltar. A gente tinha um Monza quando a gente mudou pra cá. Só que quando a gente mudou pra cá, as telhas eram tudo quebrada. Aí quando chovia a parte de laje, chovia muito dentro de casa. Por mais que seja laje, mas molhava tudo dentro de casa. Aí a gente decidiu vender o Monza pra trocar o telhado, para trocar o telhado. Aí com o dinheiro do Monza a gente trocou o telhado, né? E ficamos sem carro. Aí quando foi em 2012, a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa nessa casa, mas o dinheiro não dava, né? Aí ele falou assim, não, então eu vou sair do serviço e ficar com você na costura. Aí isso ele fez. Ele saiu do serviço, o dinheiro que ele pegou, os direitos dele que ele pegou do serviço, em 2012. Aí a gente construiu a garagem, né? Conseguiu arrancar os postes, fazer uma coisa decente lá na frente. A gente conseguiu construir a garagem, né? Então eu falei, já é meio caminho andado, pelo menos já dá uma coisa mais decente. Com uma entrada mais decente, não tinha segurança nenhuma a casa, né? Aí o dinheiro que ele pegou foi a conta certinha, fazer a garagem, colocar o portão, beleza. E a gente aqui, a gente sentava na máquina, gente, 3 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Eu e ele, todo dia. De domingo a domingo, tá? Não tinha descanso, não. A gente sentava de 3 da manhã às 9 da noite. Ganhava por peça. Pra gente trabalhar e as meninas estudando tudo, pra poder a gente conseguir ir arrumando essa casa. Aí depois, quando foi em 2015, a gente conseguiu fazer o salão que hoje é a oficina lá, que é onde eu vou arrumar, que vocês sabem, né? Que vai ser o próximo vídeo que eu vou começar a fazer a faxina lá hoje. Aí a gente conseguiu construir lá em cima pra gente liberar o quarto pras meninas aqui, né? Aí, quando a gente liberou, que a gente conseguiu construir lá, que a gente liberou aqui o quarto pras meninas, as bichinhas ainda dormiam aqui. Esse quarto aqui que eu tô com esse ateliê, ó, não tinha essa parede aqui, que essa parede aqui é drywall, tá vendo, ó? Então, o que é que acontecia? Pra ir pro outro quarto que fica lá, tinha que passar por dentro desse. Porque, tipo, como eu falei pra vocês, aqui era quarto, era a cozinha, o banheiro, e ali era o quarto, né? Que era o outro aluguel. Aí, depois de muito tempo, aí a gente conseguiu colocar o piso no chão. Primeiro a gente colocou o piso, né? Porque o piso aqui, gente, a casa fedia. Por mais que a gente limpava, não tinha cheiro. A cozinha era um piso marronzinho, daqueles quadradinhos, tipo pastilhazinha, sabe? O da sala era a mesma pastilhazinha, só com coisa de rosa. O meu quarto era piso vermelho. Esses dois cômodos aqui, também era piso vermelho. Só que o meu quarto ainda era pior. Quanto mais eu limpava, mais ele fedia. Falei, gente, como que pode isso? Pintava as paredes e o quarto fedia. Aí, quando a gente conseguiu trabalhar, tipo, a gente conseguiu comprar o piso, né? Aí para quando foi pra comprar o piso dessa casa, aí foi outra história, gente, pra vocês verem como vocês veem como eu sou abençoada, né? Aí quando a gente conseguiu foi comprar o piso pra essa casa, eu demorei, acho que mais de 10 anos pra conseguir colocar o piso nessa casa, morando aqui. Eu falei, mas quando eu for colocar um piso, eu vou colocar um piso de primeira.
Aí quando eu fui comprar o piso, a gente conseguiu comprar um porcelanato. Só que quando a gente foi comprar, na hora de comprar, tava faltando R$ 1.500. Isso, gente, vai fazer 9 anos, tá? Faltava R$ 1.500. Aí eu falei assim pro vendedor, falei, então não vai dar, porque eu não tenho mais limite, né? Então não vai dar, não vai ser dessa vez. Aí, gente, é coisa assim que só Deus explica. Ele falou assim, não, Jô, a gente já tinha mais ou menos uma amizade, porque desde que a gente mudou pra cá, que a gente sempre comprava alguma coisa nesse depósito, pra poder estar fazendo a manutenção da casa, né? Pra poder estar reformando, né? Aí janela, pelo amor de Deus. A pia, gente, quando eu mudei pra cá, a pia da cozinha, eu não sei como é que aquela mulher cozinhava naquela pia, não. Foi a primeira coisa que a gente teve que mexer de imediato. Foi a pia da cozinha e o banheiro. Vocês imaginam como que era. Não tinha condição. Fedia a esgoto. Aí, quando foi comprar o piso, aí o rapaz falou assim, não, Jô, você vai comprar sim. Eu vou parcelar o restante do meu cartão e você vai me pagando aos poucos. O vendedor da loja, gente. Vocês acreditam nisso? Ele não me conhecia, ele me conhecia de lá, que eu ia lá comprar material e voltava. Não tinha amizade, não tinha nada. Ele falou assim, não, eu vou parcelar no meu cartão e você vai me pagando aos poucos. Você vai me pagando. Aí eu lembro que ele parcelou esses R$ 1.500 em 6 vezes, gente. Chegava o dia certinho, eu pagava pra ele e paguei. Até hoje ele é meu amigo, sabe? Virou meu amigo, porque não tem como, gente. É gratidão. Aí a gente conseguiu comprar o piso, a gente conseguiu colocar o piso e as paredes continuavam, né? Tudo feia, o teto tudo mofado. Aí beleza, já colocou o piso, já deu outra visão na casa. Foi na época da pandemia que a gente colocou o piso. O meu quarto, quando o rapaz foi para colocar o piso, é, que ele foi tentar raspar assim o cimento vermelho, né, para fazer o contrapiso. Gente, era só uma capinha assim, não tinha contrapiso, era só uma capinha de cimento queimado que colocava por cima, o resto era barro. Por isso que o quarto fedia. Aí teve que arrancar todinho aquilo ali e fazer um contrapiso. Porque essa casa, ela é tão mal feita que o pedreiro que reformou aqui, gente, ele fez milagre. As paredes tudo tortas, o chão é tudo torto, a casa ela é assim, ela é de descida, tá? Você pode ver que meu terreno, minha garagem, pra vocês verem que tem essa escada daqui de cima dessa lá embaixo, foi tirado nove caçambas de terra. Né? Então a casa é assim, ela é decaída. Então ele fez milagre aqui. Então aí a gente conseguiu deixar aqui nesse ponto que tá hoje, sabe? E eu e Chico Fuzil trabalhando. Tá, aí só que da minha mãe, eu já pulei da minha mãe pra casa, né? Aí conclusão, eu vim embora pra São Paulo, tudo. Aí, gente, voltando pra minha mãe que eu tinha esquecido. Ai, meu Deus do céu. Eu comecei a sentir falta da mãe. Eu sentia falta da mãe. Só que, tipo, a minha mãe que me pegou pra me criar, é... e tipo assim, eu nunca tive parente. Ela já não tinha mais marido, então não tinha como eu chamar de pai, que ela era viúva, né? Tio, tia, essas coisas não tinha, né? Avô, então, vó, nem pensar. Então é uma coisa que não me faz falta, é isso aí. Por isso que até eu pulei, porque é uma coisa que você não tem, você não sente falta. Só que aí, beleza. Eu comecei a sentir falta da minha mãe. Ainda morando na casa do meu irmão, eu comecei a sentir falta. Eu chorava quando chegava assim, essas datas comemorativas, de Dia das Mães, final de ano, eu começava a chorar. Eu queria saber quem era minha mãe, queria saber quem era a minha origem, com quem que eu parecia, né? Aí tem aquela época do Orkut, né? E eu sempre soube que minha mãe biológica morava em João Pessoa. Que quando ela me deu, ela ainda fez um pedido, gente. Ah, tá, ainda teve um pedido que ela fez, que minha mãe adotiva não me registrasse o nome dela, porque ela tinha que registrar o nome dela, que é minha mãe biológica. Por isso que minha mãe adotiva tinha muito medo dela aparecer e me tomar, porque eu era registrado o nome dela. Depois de 10 anos, ela me registrou, né? E ela falava que tinha que registrar o nome dela, porque ela tinha umas terras lá no sertão, que um dia, quando ela morresse, essas terras eram minhas, que era herança pra mim. Aí assim foi feito, né? Aí ela foi me colocou, e era pra colocar o nome de Josefa. Aí minha mãe aceitou, né? Colocou o nome de Josefa. Aí quando ela me registrou, aí tinha que levar o registro. Aí o medo da minha mãe, que ela ia lá levar o registro e ia ter que me carregar. Mas conclusão, ela foi e mandou o registro pra outra pessoa, depois de 10 anos. E minha mãe sempre teve um medo por causa disso, porque eu não era registrado o nome da minha mãe biológica, era da minha mãe adotiva. Era registrado o nome da biológica, né? Não da adotiva. Aí conclusão, minha mãe morreu, né? Aí comecei a sentir falta da mãe. Eu queria saber quem era minha mãe. Eu queria saber, eu sofria muito, eu chorava, gente, eu chorava. Quando chegava final de ano, dia das mães, até hoje eu sou assim, sabe? Eu não gosto. Dia de aniversário, então, aí que eu chorava. Aí tinha o Orkut. Lembra do Orkut? Aí eu aqui em São Paulo tinha um amigo de infância lá na Paraíba que conseguiu descobrir essa patroa da minha mãe, quando minha mãe tava morando, né? Que do jeito que minha mãe saiu de lá do sertão, que foi embora pra João Pessoa, chegou lá, essa família tava precisando de alguém para trabalhar por 3 meses para cuidar de umas crianças. 3 meses.
A minha mãe foi cuidar dessas crianças. E a mulher estava prestes a ganhar neném, né? Então eu sou de agosto e a menina que nasceu, que minha mãe criou como se estivesse me criando, foi ela que aliviou a dor da minha mãe, da perca, foi ela que ela nasceu em setembro, né? Aí ela foi para trabalhar por 3 meses nessa casa. Gente, nessa brincadeira, minha mãe já tá com eles há 48 anos, a idade que eu tenho, né? Aí esse meu amigo de infância foi, descobriu a localização da minha mãe, pegou o telefone, aí eu entrei em contato com a minha mãe. Aí eu era revoltada, sabe? Tipo assim, eu não aceitava. Aí eu xingava ela, eu falei, você me abandonou, você não quis saber de mim, você nunca me procurou, deixou de criar sua filha para criar filho dos outros, sabe? Aquela revolta mesmo, sabe? Eu era bem revoltada, né? Então, que tipo assim, a gente já não se dava bem desde a ligação, né? E eu falei, não quero saber de nada não, nunca quis saber de mim, então eu não queria saber. Aí, conclusão, quando eu fui mãe, aí a coisa muda de figura, gente. Quando a gente se torna mãe, a gente sabe dar valor à mãe, né? Aí eu ficava naquela angústia que eu queria conhecer minha mãe. Eu precisava conhecer minha mãe. E eu tinha perdido o contato. Eu cheguei a um ponto que eu não queria saber dela. Aí eu perdi o contato. Aí eu corri atrás do contato de novo. Aí esse meu amigo conseguiu o contato. Aí eu fui e liguei pra ela. Aí a partir desse momento que eu liguei pra minha mãe, eu falei assim, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu quero te conhecer. Ah, tá. Só que, tipo assim, aí quando eu vim morar com meu irmão, eu vim da Paraíba pra São Paulo em 92. Aí eu voltei lá em 95, que eu já tava conversando com ela. Então a gente combinou de eu ir daqui de São Paulo pra lá e ela ir de João Pessoa pra lá pra gente se conhecer em 95. Eu fiquei 30 dias lá na casa que era da minha mãe falecida, esperando por ela, ela não apareceu. Tá? Aí pronto, é que eu fiquei revoltada. Ela não apareceu. Aí, aí eu abandonei, né? Aí quando aquela angústia tava tomando conta de mim, eu falei, não, tem que ir atrás, eu preciso descobrir quem é. Aí eu entrei em contato de novo. Aí eu falei assim, dessa vez eu quero te conhecer. Aí eu falei, dessa vez a gente não vai perder o contato, a gente vai ter que se conhecer. Aí a gente fez um esforço, né, comprar uma passagem e a gente foi lá conhecer ela, o Chico Fuzil foi comigo. Tem o que, tem 17 anos que a gente mora aqui, gente, acho que tem uns 15 anos que eu fui lá conhecer minha mãe pela primeira vez, tá? A minha cunhada ficou aqui com as meninas, né? As meninas eram pequenas. E eu fui lá conhecer minha mãe, eu e Chico Fuzil. Foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, gente. De ter ido lá conhecer minha mãe. Ela me recebeu muito bem. Eu tive o prazer de saber de quem realmente eu sou filha, quem realmente eu pareço, sabe? Foi uma realização na minha vida. Os patrões dela me receberam muito bem, sabe? E ela também, então, para ela também foi uma realização. Aí ela falava para as amigas dela, nossa, eu queria de amiga dela lá me ver, né, tudo feliz que a gente tinha se conhecido, graças a Deus não tinha dado nenhum atrito, né, e ela falava assim, nossa, parece coisa de filme, parece coisa de novela, porque tipo assim, aí eu perdoei a minha mãe, né, na verdade ela não tinha que me perdoar, né, ela sofria por ela ter me abandonado, né, e não ter podido me criar, né, e ela criou a filha dessa patroa dela como se fosse filha dela, né, porque foi na mesma época, eu de agosto, a menina de setembro, ela criou como se fosse filha dela, né? Então, aí é engraçado, né? E aí quando eu apareci, né, a Fabiola ficou, como é que é Fabiola o nome dela? Ela ficou, acho que ficou meio tensa, assim, meio com medo, que ela tinha ciúme, morria de ciúme da minha mãe. No lugar de eu ter ciúme, que eu era filha biológica, não. Ela que tinha ciúme. Com medo da minha mãe ir embora e largar ela. Aí eu cogitei, sim, a ideia de trazer minha mãe para morar comigo, né? Eu falei, mãe, eu sou pobre, eu moro numa casa pobre, mas o que a senhora não pôde fazer por mim, porque ela já estava de idade, né? O que a senhora não pôde fazer por mim, eu posso fazer pela senhora. Onde come um, come dois. A senhora quer ir morar comigo em São Paulo? Se a senhora quiser ir, meu coração tá aberto para me cuidar da senhora. Primeiro, ela não quis, e os patrões dela, os meninos lá que ela criou, nossa senhora, para eles era absurdo, falou assim que jamais ela ia sair de lá. A patroa dela falou para mim, falou assim, que ela tem obrigação com a minha mãe até o último dia de vida da minha mãe. Então, ele jamais quer que minha mãe saia de lá, né? E minha mãe falou assim, não, filha, daqui eu não saio não, daqui eu só saio morta, né? Aí, conclusão, ela não quis vir, eu também não quis obrigar, e todo mundo falava, meu, ela tá acostumada naquela vidinha dela ali, João Pessoa, se tirar ela dali, jogar pra São Paulo, ela vai morrer logo, né? Minha mãe já tá de idade, né? Aí, beleza, aí eu passei uma semana lá com ela, vim embora, quando foi no outro ano eu fui sozinha com as duas meninas pra ela conhecer as netas, né? Aí eu fui com as meninas, aí no outro ano eu fui sozinha, né? Ver minha mãe,
Fui 3 anos seguidos, né? Minha mãe. Aí na última vez que eu fui, tem 3 anos agora, aí eu fui com o Chico Fuzil e com minha filha mais velha, né? Então, quer dizer, minha filha mais nova só viu ela uma vez, a minha filha mais velha viu 2 vezes, né? Só que hoje, gente, nessa altura do campeonato, a minha mãe ela já está acamada, ela já não fala mais, você não consegue entender o que ela fala, ela não escuta, você tem que gritar no ouvido dela. Ela tá bem velhinha, sabe? Aí tem os patrão dela paga a cuidadora para cuidar dela 24 horas, ela não fica só, ela não anda nem nada, é tudo cadeirado, acamado de fralda e tudo, dá comida na boca e tudo. E eles cuidam dela com muito carinho, como se fosse da família mesmo. Então é uma coisa que me deixa em paz. Eu já, tipo assim, em alguns momentos eu me pego chorando, porque eu fico assim, eu falei, meu, é uma coisa que era para eu estar fazendo como filha, cuidando da minha mãe. E os estranhos que tá cuidando. Então, isso é uma parte que me machuca, até hoje. Por mais que eu seja que ela tá sendo bem cuidada, eu falei que eu não ia chorar. Eu sei que ela tá sendo bem cuidada, que lá eles cuidam dela muito bem. Quando eu vou lá, então, eles me tratam assim, como se eu fosse da família. Então, eu só tenho gratidão pela família que cuida da minha mãe, sabe? Mas eu sinto essa falta, assim, desse papel de filha, né? Tem 3 anos que eu não vou lá ver minha mãe. Por quê? Porque eu não tenho condição de comprar passagem de lá, assim, né? Se eu quiser parcelar, eu parcelo, mas vocês sabem da minha realidade, que nem eu quero até fazer esse negócio das plantas, né? Da floricultura. Pra, se eu quiser comprar passagem parcelada, compram, né? Não é tão difícil ir ali em João Pessoa. Não, não é difícil, né? É só comprar, parcelar e ir. Só que assim, eu não tenho renda fixa, gente. Então, quer dizer, não adianta eu querer parcelar porque eu dependo de vender. Então, é uma coisa que hoje eu tenho medo. Então, antigamente eu tinha coragem. Eu metia as caras, parcelava. Por isso que a gente conseguiu reformar a outra casa que a gente morava. Tipo assim, eu metia as caras. Eu ia na loja, comprava o material, comprava o que tinha que comprar, parcelava em 2, 3 anos trabalhava e pagava, sabe? E o Marcelo, você é doido, o Chico Fuzil, você é doido de fazer isso. Eu falei, Marcelo, se a gente não fizer assim, a gente não vai conseguir. E sempre foi assim, sabe? Até nessa casa. Eu falei, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir. Então eu parcelava, eu ia na. Ele falou, não, eu não vou fazer essa loucura, se você quiser, você vai sozinha. E eu ia, parcelava, comprava material, ficava na máquina trabalhando igual louca, pra gente conseguir pagar. Até que chegou esse momento que meu corpo já não aguenta mais a máquina. Entendeu? Aí foi onde eu tô tentando ir pro lado das plantas, que é onde eu peço para vocês, continue comprando minhas plantinhas para vocês me ajudar. Me ajude a fazer a cobertura, tá? Lá em cima, que eu quero, nessa que eu quero continuar. E eu sei, a minha filha ontem mesmo chegou e disse, mãe, quando é que tu vai lá ver tua mãe? Porque a qualquer momento, na situação que ela tá, né? Qualquer momento pode chegar no que, só, tua mãe morreu. Aí eu tenho que ir lá às pressas. Mas eu falei assim, filha, eu quero ir. Só que também, gente, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de não ir só em João Pessoa dessa vez. Eu tenho um desejo de atualizar minha memória. Que lá do sertão de onde eu saí, são mais de 30 anos que eu não piso meu pé lá. Desde 90, eu vim pra cá em 92, eu fui lá em 95, e depois eu vim pra cá, nunca mais eu voltei lá. Então, eu tenho esse desejo de atualizar minha memória. Eu tenho vontade, tipo assim, eu vou daqui, desço lá no Juazeiro do Norte, visito lá o meu, de Juazeiro do Norte lá pra onde eu morava, são 2 horas de viagem. Eu tenho vontade de ir lá, gente, pra atualizar a minha memória. De lá eu passar por João Pessoa, ver minha mãe, de João Pessoa eu vim embora, sabe? Aí meu marido ainda fala, mas tu vai fazer o quê lá no sertão? Tu não tem mais ninguém lá, tua mãe já morreu, só tem teu irmão que mora lá e tal. Não tem mais ninguém. E, na verdade, meus irmãos nem ligam pra mim, sabe? É só se eu mandar uma mensagem, dar 2 palavrinhas, ah, tchau, 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 sabe? Não tem aquele afeto, mas eu tenho vontade de ir lá. Eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitos amigos de infância que eu deixei por lá. E não é nem questão de amigo, eu quero atualizar minha memória de onde eu fui criada até meus 15 anos, sabe? E eu sei que pra ir lá é um gastozinho que é considerável, gente. É considerável, tá? E nessa altura do campeonato eu não tenho essa condição. Então, que nem das 4 vezes que eu fui em João Pessoa, até meus irmãos falaram assim, você vem até João Pessoa e não vem aqui. Sabe? E de João Pessoa pra lá são 7 horas de viagem. Por isso que eu quero fazer o contrário, ir daqui direto pra Juazeiro. De Juazeiro eu vou pra lá, pra onde meus irmãos moram, que são 2 horas de viagem. Aí de lá eu ir pra João Pessoa, que são 7 horas de viagem, de João Pessoa eu vim pra cá. Entendeu? Mas se for da vontade de Deus, gente, isso vai acontecer. A minha prioridade no momento é o quê? Fazer a cobertura lá na laje, para me montar minha floricultura com o nome de Jesus, né? E a vocês que tá aqui comigo. E vender minhas plantinhas. Aí sim, quando eu tiver na estabilidade, eu falo assim, agora eu posso ir lá ver minha mãe, né? Se ela ainda estiver viva, que só Deus é quem sabe, né? Até eu também, ela tá lá acamada, mas até eu mesmo posso dormir e morrer e
morrer primeiro do que ela, né? Mas, pelo menos, aí minha filha chegou e falou assim, mãe, você não vai lá ver sua mãe? Quando você vai ver sua mãe? Eu falei assim, filha, eu não sei. Não adianta eu falar pra você que eu vou, que eu não, agora não tenho condição de ir, né? Mas ela falou assim, você precisa ir. Eu falei, eu sei que eu preciso ir. Mas não tá no meu alcance, né? E aí, uma coisa também que me deixa mais em paz, eu fico mesmo tempo com a consciência pesada de não ir lá ver ela, né? Que toda vez quando ela falava, ainda que eu conseguia falar com ela por telefone, toda vez ela falava, quando que tu vai vir aqui me ver? Quando tu vai vir aqui me ver? E todas as vezes que eu fui, gente, ela me ajudava a pagar a passagem, tá? Eu nunca fui do meu bolso, ela sempre pagava. Ela me ajudava a pagar a passagem, minha mãe, né? E, e hoje, na situação que ela tá, eu fico até mal de ir e ver as meninas cuidando dela, que as meninas também que cuidam dela lá são as pessoas maravilhosas, eu conheço as meninas que cuidam dela, são pessoas maravilhosas. Eu fico até com a consciência pesada, porque, tipo assim, eu não sei nem por onde começar a fazer, trocar pelo menos a fralda da minha mãe. Por quê? Porque eu não convivi com ela. É uma coisa assim que é muito estranha, gente. Então, quer dizer, a minha cabeça, vocês não sabem o que passa na minha cabeça. Às vezes eu viajo, vocês não têm noção. Uma vez eu imagino tanta coisa, eu viajo assim, eu viajo no tempo. Então, é aí nesse ponto que minhas filhas brigam comigo. Porque eu não gosto de sair de casa, até hoje eu não gosto. Porque tipo, eu fui criada sempre no não, 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 não pode, não pode, não pode. Então, eu acostumei nessa vidinha de ficar dentro de casa, eu estando junto com as minhas plantas. É o melhor lugar do mundo, estando dentro da minha casa. Eu sei que isso não faz bem, eu tenho que sair, eu tenho que me distrair, eu tenho que ver gente, eu tenho que, sabe, ver como é o mundo lá fora. Eu não sinto falta do mundo lá fora, eu não sei nem como é que é o mundo lá fora. Porque a minha vida é aqui dentro, entendeu? E outra coisa, televisão. Eu não assisto televisão. A minha fala, mãe, a senhora é muito estranha. A senhora, como é que pode a senhora não assistir televisão, não gostar de televisão? Porque foi uma coisa que eu nunca tive, gente. A mesma coisa é pai. Eu não sinto falta de pai. Eu não sinto falta de pai, por quê? Porque eu nunca tive, tá? Inclusive, por parte de pai, eu sempre soube também que eu tinha um irmão que morava em Souza, né? Desde pequena. Só que também ele nunca me procurou. Há pouco tempos atrás, eu entrei em contato com ele. Eu conversei com ele por chamada de vídeo, né? Irmão por parte do meu pai, que já morreu, né? Então, mas é aquela coisa, eu acho que se ele assistir esse vídeo, eu acho que ele assiste, ou a filha dele, eu nem sei se ele vai conseguir ver. Eu acho que ele também tem o mesmo sentimento que eu, não adianta eu negar. Ele sabe que eu sou irmã dele, por parte do pai dele, né? Que o pai dele aprontava muito, né? E a gente é do mesmo dia, 29 de agosto. Só que, tipo assim, eu sou de 77, ele é bem mais velho do que eu, tá? Só que, tipo assim, a gente não tem aquele sentimento. Eu fiquei assim, falei, pelo menos é da família do meu pai, dá pra mim ver que a minha mãe a vida inteira, ela me via assim, ela dizia que você é a cara do seu pai. Nossa senhora, que ela é apaixonada pelo meu pai, nunca quis saber de outro homem, tá? Ela nunca se envolveu com outro homem, até hoje ela é moça usada, né? Nem moça solteira. Quando ela tava bem, né? Ela falava que era moça usada. Aí meu pai era vendedor de pão. Aí eu, pra não prestava, eu falava assim, mãe, mas agora me diga aí. Quando eu conheci ela, eu falei, a primeira coisa, por que tu me colocou esse nome de Josefa? Tanto nome no mundo, tu vai me dar o nome de Josefa. Aí ela falou, né, que naquela época, quando era a criança nascia com cordão umbilical enrolado no pescoço, tinha que colocar de José se fosse homem. E se fosse de mulher, tinha que colocar de Josefa. Por isso que meu nome é Josefa. Aí, meu pai era vendedor de pão. Disse que foi uma vezinha só e ela engravidou de mim. Eu falei, mas e aí? Agora é a história. Eu fui gerada, eu fui feita dentro do balaio de pão ou debaixo de uma moita. Ela ficava doida comigo. Que conversa é essa, menina? Eu falei, porque naquela época não existia esse lugar, né? Que a gente namorava. Então era no meio do mato. Então me diga aí, eu fui dentro do balaio de pão ou foi debaixo da moita? Ela morria de dar risada. Então, é aquela coisa. Eu acho que esse meu irmão sabe que eu sou irmã dele e tudo, assim, mas acho que não tem aquele sentimento, amor de irmão, sabe? Tipo assim, eu fiquei feliz, né, em saber que é da família que é da família do meu pai. E minha mãe, sim, nossa, você é linda, você é a cara do seu pai, que seu pai era muito bonito, tinha um cabelo liso que não dava uma volta, você é igualzinha ao seu pai. Na cabeça dela, eu sou igualzinha ao meu pai. Só que se vocês verem, eu sou igual à minha mãe. Eu vou ver se eu acho foto dela aqui. Vou ver se eu acho a primeira foto de quando eu fui lá conhecer ela, gente. A primeira foto que a gente tirou juntas. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu sou ela todinha, igualzinha a ela. Até a genética do corpo eu sou igual a ela. E ela disse que não, que eu sou igualzinha ao meu pai, né? Mas então, pra concluir, né, que já passou de 1 hora, eu acho que vocês não vão assistir esse vídeo todo. Mas é assim, gente. Hoje eu sou feliz, sabe? Por mais dificuldade que eu ainda tenha, lógico, tenho muita dificuldade. Mas nunca tive preguiça de trabalhar, nunca tive preguiça de correr atrás, sabe? Criei minhas filhas
Uma já saiu de casa, a outra já tá prestes a sair, então vai acabar eu ficando sozinha, mas Chico Fuzil de novo. Sempre ensinei para minhas filhas o que é certo e o que é errado, né? Falei assim, então um dia se vocês errar, vocês vão errar consciente. Então, tudo que do jeito que eu fui criada, eu não quis passar para minhas filhas da mesma forma, sabe? Eu fiz ao contrário. Eu falei, olha, a vida é assim, 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 assado. Quando a minha filha mais velha começou a namorar com 12 anos, Chico Fuzil quase que endoida. Eu falei assim, não vai proibir. A gente vai conversar com ela e vai explicar como que é a realidade. Porque do jeito que meu irmão fez comigo, eu entendo hoje que ele queria meu bem, não queria meu mal, ele tinha medo. Além de eu não ser filha dele, eu engravidar, morando com ele aqui em São Paulo, aí ia dizer que ele não cuidou porque era não é filha dele, sem sabe. Então, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Tá? Então, quer dizer, foi um risco também que eu dei, com 3 meses de namoro, eu ir morar com o Chico Fuzil. Deu certo, deu, já tem 30 anos, graças a Deus. Mas poderia não ter dado certo, né? Mas é aquela coisa, quando Deus já tem o seu plano planejado, dá tudo certo. E graças a Deus eu sou muito feliz, porque o Chico Fuzil, para mim, ele é o pai que eu não tive. Ele é um marido que qualquer mulher desejaria de ter. É meu amigo. O Chico Fuzil é tudo na minha vida. O Chico Fuzil e minhas filhas. Então, a família que eu tenho é o Chico Fuzil e minhas filhas. Do resto, eu não tenho família, eu não tenho apoio de ninguém. Tá? Nunca tive. Então, quer dizer, tudo que eu tenho hoje, gente, foi sozinha trabalhando. Eu e Chico Fuzil. Não tive um familiar para falar assim, ó, eu vou te dar 1 quilo de açúcar para tu adoçar o café. Nunca, gente. A partir do momento que eu saí da casa do meu irmão, eu nunca tive ajuda, nunca voltei lá para pedir um dente de alho, tá? Hoje eu converso com meu irmão, tudo normal, vou na casa dele, ele vem aqui em casa, ele veio aqui em casa as 2 vezes, né? Mas o mês de agosto mesmo eu fui na casa dele, que foi aniversário dele, dia 7 de agosto, ainda por 1º de agosto também, né? E a minha cunhada também, sou muito grata, assim, pelos que eles brigaram comigo, foram rígidos comigo, foram, mas também foram muito bom, né? O que é certo, né? Não vou condenar, que foi ruim, foi isso, foi aquilo, deveria ter sido diferente. Mas hoje eu entendo. Então, quer dizer, eu sempre soube, gente, eu sempre soube, desde criança, quem que eu queria ser, o que eu queria ser, tá? Se eu quisesse, eu tinha motivo, né, numa situação dessa para virar o que não prestava. Mas não era isso que eu queria para minha vida. O meu sonho desde criança era, meu Deus, eu quero casar, eu quero ter um marido bom, eu quero ter uma família. E Deus me deu, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu pedi para ele, ele atendeu meu pedido. Então eu não posso reclamar da família que eu construí, tá? Então hoje eu sou muito feliz com a família que eu construí, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho, que eu já tive, mas eu sou feliz. Ainda tenho dificuldade? Tenho, por isso que eu trabalho para vencer todos os dias. E essa é mais uma etapa que eu não falei para vocês, de uma virada uma virada mais uma página virada na minha vida, sabe? Porque já foram muitas páginas viradas, sabe? E muitos recomeços. A minha vida foi sempre assim, sempre de recomeço, né? E nunca tive medo, tá? Hoje sim, hoje eu já tenho medo de fazer uma dívida, eu penso 50 vezes, principalmente quando vai chegando o dia de pagar as contas, que nem hoje já é 19 de setembro, né? Já tá chegando o final do mês, é de pagar as contas. Minha cabeça já tá 1000, porque precisa pagar as contas, como as vendas tá fracas das plantas, as contas não esperam, né, gente? As contas não esperam. Você atrasar um dia é juros, né? E se a gente pagando em dia já tá difícil, imagina se atrasar, né? Mas eu tenho fé em Deus, que Deus não vai me abandonar. Vocês também não vão me abandonar. A minha família, pronto, vocês aqui, gente, que me acompanham, vocês são mais minha família do que a família que eu não tive. Entendeu? Vocês são minha família, que vocês estão sempre comigo, o carinho que eu tenho de cada um de vocês. Eu sou muito grata, tá? E hoje eu vou começar a fazer lá a limpeza na oficina, eu vou começar a fazer o vídeo lá para segunda-feira, tá? Então hoje eu vou dar o primeiro passo lá. Vou colocar uma máscara, né? Porque vocês estão vendo que eu não tô bem. Esse aqui é da sinusite. Esse aqui tá vermelho aqui em cima, ó. Então tava doendo muito ontem, eu tomei dipirona. Hoje eu fui pra academia, mas eu tava sentindo muita dor aqui. Isso aqui dói muito, gente, ó. Porque tá tudo congestionado. Eu sinto que eu faço assim, ó. Eu sinto o catarro se mexer, mas não sai. Eu tô fazendo lavagem com soro fisiológico, mas não sai. Mas a consulta já está marcada também com o otorrino. Vamos ver o que vai passar, o que vai acontecer. Mas o que não pode, gente, tá vendo? O que não podemos é desistir. Não podemos ser fracos, devemos ser perseverantes e lutar. Porque a vida ela não é fácil para ninguém. Deus nunca falou que seria fácil, né? Então ele te dá o anzol para você pescar. Então nada que é fácil presta. Então por isso que é bom você ter as coisas com sua dificuldade, com seu trabalho, com sua honestidade. Foi sempre que eu ensinei para minhas filhas. A minha mãe ela me falava, filha, você nunca pegue uma bala se alguém não te der.
Nunca pego nada de ninguém, então. E nem tenho interesse em nada de ninguém. Ah, porque vão me encostar, vou ter amizade com fulano, porque fulano é rico, fulano tem dinheiro. Tá aí, fulano é rico, fulano tem dinheiro, mas o dinheiro é dele, não é meu? Então não adianta de nada, gente. Você tem que ser o que você é, tá? Então eu sou o que eu sou simples, eu sou uma pessoa humilde. Eu sou feliz por eu ser assim. Então, quem quiser me aceitar, tem que me aceitar assim, do jeito que eu sou. Mas eu acho que eu já falei demais, já tem 1h09 que eu tô falando. E se eu fosse continuar falando, eu ia mais o dia inteiro, tá? Então, é isso um pouquinho da minha superação, né? Do que eu tive da minha vida. E quem eu me tornei, né? Ah, tá. E aí eu fui morar junto com o Chico Fuzil, gente. Esqueci, né? Fui morar junto com o Chico Fuzil, mas eu tinha um sonho de casar. Então, a gente morou junto por 11 anos, tá? Depois de 11 anos, a gente casou. Eu casei no civil e casei na igreja, tá? E eu ainda fiz questão de sair de vestido de noiva da casa do meu irmão, pra vocês verem como é as coisas. Saí de lá, porque era de lá que eu tinha que sair casada, né? Como a gente se desentendeu, depois de 11 anos eu saí de lá dentro da casa dele, de vestido de noiva. Casei no casamento comunitário, não me arrependo. Foi... Eu sempre esqueço, gente, que eu misturo as datas que mudei pra cá, que a gente casou, 2006. Foi dia 21 de outubro de 2006 que a gente casou na igreja. Dia 14 de outubro a gente casou no civil, tá? Então, mês que vem a gente já faz aniversário de casamento. Pra vocês verem que Deus foi tão bom na minha vida, que a vizinha foi convidar eu e o Chico Fuzil pra ser padrinho do casamento dela do civil. Era casamento comunitário. Eu falei, Chico Fuzil, então vamos aproveitar e vamos casar também. Aí um serve de padrinho pro outro. E assim a gente fez. Aí eu com ela, a gente ficou, então se a gente for na igreja e tentar casar na igreja também, um casamento comunitário. A gente foi lá e fez a inscrição. Pra vocês terem noção, gente, até meu vestido de noiva foi a igreja que me doou. No dia que a gente casou, tinha 10 casamentos comunitários. Não é querendo me gabar não, gente, mas eu fiquei a noiva mais linda. Eu era a noiva mais bonita das 10. O vestido era a coisa mais linda. Vocês não têm noção, eu era bem magrinha. O vestido era a coisa mais linda. Eu vou tirar uma foto do dia que eu casei e vou deixar aqui pra vocês também, tá? E lá atrás eu já deixei a foto da minha mãe. Aí vocês vão ver o dia que eu casei. Então, em 2006 eu casei com o Chico Fuzil e não me arrependo, tá? Então, era isso, gente, que eu tinha pra me falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jo e até o próximo vídeo.